Olá, meus amados, a paz do Senhor, glórias ao Senhor. Estamos nos preparando aí para mais um culto. Enquanto o pessoal vai entrando aí, vai compartilhando o link do culto, né? Nós vamos aqui conversando, batendo um papo informal aí com os amados irmãos, né? Referente às obrigações, né, dos membros da igreja. Né? Muitos talvez nem vão assistir esse começo de culto, mas depois tem a oportunidade de estar vendo, tem a oportunidade de estar assistindo, né, posteriormente, e aí depois vai entender o que está, como que está acontecendo com as igrejas, né, nesse momento de pandemia, todas essas coisas, e a gente está se adaptando a essas coisas. Então vai haver muitas falhas, vai haver alguns erros aí, e eu sempre escutei uma coisa no meio de programas de TV e todas essas coisas, programas ao vivo. Eu sempre vejo aqui, existe aquela falha, o pessoal, programa ao vivo é assim mesmo e tudo beleza. Então hoje eu compro essa frase para nós, né? Nós, as igrejas que estão fazendo seus cultos ao vivo, né? Até se adaptar, até ficar ali afiados, vamos dizer assim, na transmissão, vai haver alguns erros, e aí é a hora da gente falar, né? Olha, programa ao vivo é assim mesmo, tem o erro, mas não tem problema, que o ao vivo é que é o perfeito, né? Ao vivo é que nós vamos fazer mesmo, porque primeiramente, nós não estamos fazendo para o homem, sim para Deus. Então nós temos que entender que Deus está à frente de todas as coisas. Então, se Deus está à frente de tudo, é sinal que tudo já deu certo já, né? Então, que venha a pandemia, que venha confinamento, que venha redes sociais, e nós vamos estar prontos como igreja para evangelizar, para trazer a palavra do Senhor e fazer com que as pessoas venham se arrepender e entregar suas vidas ao plano de salvação que Deus enviou o seu Filho para que nós fôssemos salvos, né? Então, enquanto nós estamos nesse bate-papo informal, vão convidando aí os seus amigos, parentes, compartilhe o link aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, na sua página do Face. Depois do culto, sempre nós colocamos lá no YouTube, né, esse culto, e aí quando você receber o vídeo do YouTube, você assista e compartilha também. E quando você estiver compartilhando, vai lá e se inscreva lá na nossa página do YouTube. Se inscreva e clica no sininho, porque aquele sininho, sempre que tiver um culto ao vivo, sempre que tiver a Igreja Nova Jerusalém publicar algo, vai direto um lembrete para você, para que você não perca nenhuma das nossas atividades, né, da igreja e todas essas coisas. Então olha lá os passos é esse: entrou no Face, assistiu o culto, assistindo o culto, eu aqui, minha família, a gente faz bem essas coisas aí. Estamos assistindo o culto, nós estamos ali comentando, estamos interagindo com o pregador, né? Mesmo ele não estando vendo, mas as pessoas que estão assistindo estão ali vendo os comentários, então vai interagindo, porque isso, gente, é a comunhão da igreja. Nós não estamos fisicamente juntos, mas estamos espiritualmente juntos. Então nós temos que compartilhar, nós temos que comentar, colocar as figurinhas lá. Eu estou achando um monte de figurinhas bacanas de acordo com a pregação, e eu estou colocando lá para, movimentar o grupo. Então cada um de nós temos que fazer isso. Nós temos que ser uma igreja para frente, temos que ser uma igreja ativa, né? Então é isso que o Evangelho espera de nós. Porque as pessoas estão esperando um culto onde existe uma proatividade daqueles que estão assistindo. E se está ali o pregador ali ministrando a palavra, e não há nenhum comentário, nenhum incentivo para as pessoas que estão entrando, que não têm o costume de entrar, poxa, a pessoa vai embora.
pessoa vai embora mesmo, meus amados. Então nós, como igreja, temos que estar comentando, temos que estar ali interagindo com o culto, entende? Porque isso faz parte da comunhão dos irmãos, né? Então isso é muito importante. Meus amados, eu acho que já está quase no momento já de nós começarmos nosso culto. Eu quero fazer uma oração então. Gostaria que você curvasse sua cabeça para que Deus abençoasse o nosso culto deste momento, ou melhor, do momento que se iniciou até o fim dele, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nos colocando em Tua presença, Pai. Que o Senhor Deus venha colocar Suas mãos poderosas sobre nós. Que o Senhor, Pai, venha operar o milagre, Pai. Venha operar a cura, Senhor. O arrependimento, Senhor, em nossas vidas, Pai. Que nós venhamos a ser convencidos pela palavra, Senhor. Pelo poder do Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Que nós vamos colocar à Sua disposição, Senhor, as nossas vidas. Use as nossas vidas, Pai, tanto minha, que eu estou ministrando a palavra, Senhor, quanto das pessoas que vão estar comentando, das pessoas que vão estar compartilhando, Senhor, esse vídeo. Abençoe do menor ao maior, todos os lares, todos os comércios, Pai, seja lá como você estiver assistindo esse culto agora, se estiver no seu carro, se você estiver no seu sofá, se você estiver no seu trabalho, seja lá onde for, que a palavra venha tocar ao seu coração, que você venha ser ministrado através do Espírito Santo e que haja o toque espiritual em você para que algo mude dentro de você, porque é assim que a palavra do Senhor tem que ser, impetuosa, a palavra do Senhor tem que ser lançada, e esse lançar tem que ser recolhido pelos nossos corações sedentos da boa palavra, em nome de Jesus. Então, Senhor, que o Senhor abençoe a cada pessoa que está assistindo e que vai assistir esse culto futuramente, online ou depois, futuramente, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Aleluias, meus amados. Meus amados, vamos começar louvando ao Senhor, né? Vou chamar minhas filhas, Fernanda e Ruth, para louvar um hino para nós aqui e vamos nos unir a ela. Cantem aí na sua casa, se coloquem numa posição, meus amados, não de relaxamento na sua casa, mas se coloquem numa posição de que você está na frente do Todo-Poderoso, porque é assim que nós, quando vamos para a igreja, nós estamos. Então, na sua casa, esse momento, que é 1h20 mais ou menos, meu amado, reserve inteiramente para o Senhor. Não deixe que nada roube a sua atenção. Por isso eu sempre falo, desligue a campainha, desligue os aparelhos que podem tirar a sua atenção. Então, e foque na palavra. Não perca nenhuma vírgula, nem um tio dessa palavra, porque pode ser o motivo da sua salvação, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar,
vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. Ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Agradecemos a oportunidade. E as palmas louvam ao Senhor. Glórias a Deus, aleluias, né? Todo louvor, toda honra seja dada a Ele, exclusivamente a Ele, né? Então, meus amados, agora vamos iniciar com a palavra poderosa do Senhor. Eu gostaria que você abrisse vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 não, 14. Vamos iniciar do versículo 14. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. É onde nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje. Então dá tempo de você procurar aí, tranquilo. Atos dos Apóstolos está no Novo Testamento, né? Então fica fácil aí. Chegou em Atos do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, é onde nós vamos meditar. Até o versículo 21 nós vamos ler. Do 14 ao 21 nós vamos ler. Amém? Glórias ao Senhor. Aleluia. Amados, a palavra do Senhor nos diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os neste termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, nossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia,
e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar em Tua presença, Pai. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor se faz, Pai, misericordioso em nossas vidas, Pai. Agradecemos, Pai, pelo fato, Pai, de estarmos respirando, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, faça de mim o menor desse local, Senhor, para que não haja resistência da palavra poderosa do Senhor para atingir os corações dos meus irmãos que estão nos assistindo, Deus. Deus, eu peço que o Senhor adentre todos os lares, Senhor, com os seus anjos, arcanjos e querubins, Senhor. Pai, faça uma varredura espiritual na sua nação, Senhor, fazendo com que todo o mal seja dissipado, que toda ação maligna caia por terra nesse momento, Senhor, e prevaleça somente a tua paz, Pai, a paz que excede todo o entendimento, Deus. Que essa palavra, Pai, venha entrar em nossos corações, Pai. Que essa palavra venha surtir o efeito, Pai, que o Senhor tem providenciado para nós, Senhor. E é em nome de Jesus que eu te peço, Pai. Tire de dentro de nós todas as nossas falhas, todos os nossos erros, Pai. Toda a nossa pequenez, Senhor. E faça, Pai, com que nós venhamos enxergar a Tua grandeza nas menores coisas que o Senhor apresenta para nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias ao Senhor e aleluias à poderosa palavra de Deus. Amém, meus amados. Meus amados, essa é uma palavra muito gostosa de se pregar. Por quê? Nós estamos vendo aqui algo que nós almejamos, nós que somos pregadores da palavra, nós que somos convertidos ao cristianismo, ao evangelismo, nós que somos da igreja protestante ou cristão de coração, essa é uma palavra que deve nos tocar profundamente. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui um homem, um escolhido de Deus, usando de todo o poder que o Espírito Santo pode derramar sobre uma pessoa que dá liberdade para ele. Nós estamos falando de Pedro. E Pedro, neste momento aqui, ele usou a palavra do Espírito Santo com toda a autoridade, com toda a intrepidez, com toda a audácia que só o Espírito Santo pode dar para um homem, para uma mulher, para alguém que se colocar a fazer a vontade de Deus. E isso, meus amados, não vem de um dia para a noite. Isso não vem assim de mão beijada para nós, não. Isso tem que ter uma vida caminhando com Deus. Tem que ter uma história para que isso aconteça, né? Por quê? Porque nós estamos vendo aqui o ponto aonde o Espírito Santo começou a usar este homem e usar da forma que Deus espera que nós venhamos a ser usados. Porque muitas vezes nós estamos e nos colocamos na presença de Deus da nossa forma, do jeito que nós gostaríamos que fosse a ministração, que fosse o formato do culto, que fosse os louvores, que fosse... Não, mas nós esquecemos que nós, quando fomos selecionados, nós fomos comissionados para o Evangelho, nós temos que dizer para Deus que nós morremos e que Ele vive em nós. Pedro fez isso. E aí nós vamos voltar, mais ou menos, por volta de uns 60 dias, por volta de 2 meses, nós vamos voltar na história. Nós vamos voltar aqui no capítulo, no livro de Lucas, no seu capítulo 23, versículo 44, aonde nós vamos entender que lá estava acontecendo algo muito triste para aqueles homens, que ali estava acontecendo a morte de Jesus.
onde Jesus tinha se entregado aos romanos, e aí dali foi toda a via dolorosa, até que no capítulo 44, no versículo 44 do capítulo 23 de Lucas, é consumada a morte de Jesus. E aí, meus amados, nós temos que nos atentar, porque Jesus, ele andou com esses homens, ele ensinou esses homens, ele fez milagre no meio desses homens. Esses homens eram testemunhas visuais do poder que estava sobre Jesus. E aí nós falamos, poxa vida, mas como que esses homens podem fazer coisas tamanhas que Jesus fez? Porque eles deram liberdade para o Espírito Santo agir sobre suas vidas. Meus amados, a primeira coisa que nós temos que entender para que nós venhamos a ser revestidos pelo Espírito Santo é que nós temos que dar liberdade, nós temos que procurar esse revestimento. Jesus, quando João Batista veio anunciando Jesus se apresentou a João Batista para que ele fosse batizado. E no momento que ele foi batizado, que ele submergiu das águas, a palavra fala que uma pomba, simbolizando o Espírito Santo, voou e veio uma voz dos céus dizendo que aquele era o Filho que Deus se agradava, que o Espírito Santo estava sobre ele naquele momento. E daquele momento em diante, meus amados, Jesus começou a ter experiências, mesmo ele sendo Deus, 100% Deus, ele não negou o poder do Espírito Santo sobre ele, enquanto estava aqui como homem. Então, a partir daquele momento que ele foi batizado, a palavra fala que ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. E lá ele foi tentado por Satanás. Mas todas as vezes que Satanás tentava Jesus o bloqueava com a própria palavra do Senhor. Por quê? Porque ali ele já estava revestido do Espírito Santo. Ali o Espírito Santo já tinha tomado Jesus e ele estava com poder além do que ele vinha caminhando durante aqueles 30 anos de vida. A partir daquele momento ele estava sendo revestido pelo Espírito Santo. E daí em diante nós vamos ver que a caminhada de Jesus foi todo o tempo fazendo e operando milagres e selecionando, comissionando homens para que testemunhassem, para que um dia ele lançasse esses homens como discípulos para pregar o Evangelho até os confins da terra. E é isso que nós vamos entender aqui, como que esses homens foram preparados. Esses homens foram preparados assistindo a morte do seu mestre, assistindo a morte de Jesus. E aí a palavra fala no capítulo 24 do livro de Lucas, meus amados, que houve a ressurreição de Jesus. Ali no capítulo 24, houve a ressurreição de Jesus, e ali estávamos no terceiro dia a partir da morte de Jesus, a partir da entrega de Jesus. E a palavra vai nos anunciando que houve ali uma situação onde Maria Madalena foi para ungir o corpo de Jesus. Chegando lá, ele já não estava mais no local. E aí nós vemos que Jesus teve um encontro com alguns homens no caminho de Emaús, onde esses homens não reconheceram ele. Por quê? Porque nesse momento Jesus já estava num corpo glorificado já. Ele já estava numa aparência totalmente diferente do que daquele Jesus que era 100% homem, 100% Deus. Neste momento era 100% Deus, era 100% Espírito, era o Espírito Santo tomando conta daquele local, daquela conversa que ele foi tendo com os homens. E aí conversou com esses homens em Emaús e passou por aí. Logo em seguida ele teve um encontro com os seus discípulos. Lá no versículo 24,
capítulo 44 a 49, eu vou dar uma folhada aqui na palavra do Senhor, meus amados, para que a gente não se perca no texto. Então aqui no capítulo 24, no capítulo 44, olha só o que estava acontecendo aqui. Jesus estava explicando sobre as Escrituras para os seus discípulos. E aí ele falou assim para eles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. É o poder do Espírito Santo, meus amados. A palavra do Senhor fala para nós aqui que Jesus teve o primeiro encontro com os discípulos para explicar as Escrituras para eles. E ao explicar as Escrituras para eles, ele diz duas coisas importantíssimas aqui. Primeiro, que o Evangelho era para ser pregado para arrependimento, para as remissões do pecado. Segundo, que do alto eles seriam revestidos de poder. Você entende como que começa Jesus, mesmo agora preparando os seus escolhidos? Mesmo agora, Jesus ainda estava capacitando os seus escolhidos com espírito de poder, espírito de ousadia, espírito de intrepidez, para que eles fossem e anunciassem o Evangelho, porque Jesus ele ia subir ao Pai. Ele ia se assentar ao lado do Pai. E daí em diante a missão estava na mão dos discípulos. Só que Jesus queria ter a certeza que aqueles homens não iam falhar. Queria ter a certeza que aqueles homens iam seguir os caminhos dele, os passos dele em nome de Jesus. E para isso, como foi dito na palavra do Senhor, foi nos enviado o Consolador, Espírito Santo. E o Espírito Santo não só é Consolador, mas ele também ele é inspirador. Ele também é fortaleza, ele é fogo, ele é audácia, ele te coloca numa situação, meus amados, que ninguém pode te parar, ninguém pode te interromper se você estiver tomado pelo Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Oh, aleluias, você tem poder para fazer tantas coisas quanto Jesus fez enquanto esteve aqui, meus amados. E aí a palavra vai continuando falando para a gente. Nós vamos pular agora do livro de Lucas, lá para o livro de Atos, capítulo 1, versículos 3. Atos, capítulo 1, versículo 3, porque o livro de Atos é uma continuação do livro de Lucas, que é o mesmo autor, que é Lucas. Então, nós vamos entender como isso estava funcionando, como isso funcionou. A palavra do Senhor diz para nós, no primeiro capítulo do livro de Atos, versículo 3, as seguintes palavras, olha só. A estes também, pois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhe que não se
assustassem, não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João na verdade batizou com águas, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muitos dias depois destes. O que Jesus está falando para os seus discípulos? Está falando: olha, eu tinha um encontro com vocês, eu tenho um encontro com vocês, e esse encontro se realizou agora. Lá no livro de Lucas, ele marcou um encontro com os discípulos, e aqui esse encontro está sendo realizado. Para quê? Para continuar a lapidar a esses discípulos, para continuar a mostrar para os discípulos que daqui em diante eles é quem iam tomar a frente do ministério de Jesus. E aqui nós estamos ao 40º dia, são 40 dias passados da morte de Jesus. 40 dias passados da morte de Jesus. E aí nós vemos aqui, meus amados, que durante esses 40 dias, Jesus fala sobre o poder do Espírito Santo com eles. Jesus estava sempre enfatizando o poder que o Espírito Santo traz para a pessoa, que dá liberdade de ser usada por esse Espírito Santo que nós conhecemos e damos liberdade para ele agir dentro de nós. E aí a palavra vai mais adiante dizendo para nós assim, que no versículo 7, ainda do capítulo 1, diz assim, respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos e época que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus está falando para os discípulos que questionaram se Jesus havia de reconstruir os templos agora. E Jesus falou: olha, não compete a vocês quererem saber sobre tempo e época. O que é importante para vocês é que o Pai está colocando sobre vocês o poder do Espírito Santo. É isso que vos interessa. Não se preocupe com as coisas que é guardada só para Deus. Hoje, meus amados, as igrejas estão muito dessa forma. As igrejas estão nesse formato. Estão fazendo reuniões de inteligências, estão fazendo cultos fechados dentro das igrejas, estão fazendo situações de compartilhamento somente com os membros da igreja, somente naquela situaçãozinha particular da igreja, aonde Deus está falando para nós aqui através do seu Filho Jesus, falando: olha, isso não compete a vocês, o que compete a vocês é o Espírito Santo que eu estou colocando sobre vocês, porque vocês vão ser usados, vocês têm que usar de audácia, vocês têm que sair das quatro paredes e têm que tomar o mundo e de pregar o Evangelho sobre todas as nações. É isso que o Espírito Santo vem colocar dentro de mim e dentro de você, a vontade de sair das quatro paredes, a vontade de não se importar com a situação pedagógica somente. É importante sim você conhecer, você tem que conhecer a Escritura, mas você não pode viver só da palavra. A palavra fala para nós que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então tem que ter o Espírito Santo dentro de mim, tem que ter o Espírito Santo dentro de você, para que você tenha ousadia para pregar a palavra, para que você tenha ousadia para ensinar, para evangelizar, para que você tenha ousadia para estender as mãos sobre as pessoas e determinar a cura em nome de Jesus. Você tem que ter essa intrepidez do Espírito Santo. Você tem que ter essa ousadia dentro de você. O Pentecoste, meus amados, onde foi a situação do Pentecoste, onde que foi derramada a essência do Espírito Santo, e nós vamos chegar lá, nós vamos ver essa situação. E a palavra do Senhor ainda diz assim para nós, versículo 14: todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. Amados, aqui isto é importantíssimo, que a igreja seja unânime a um só propósito. Hoje nós assistimos muitos cultos aonde
um está pensando na parte financeira, a outra está pensando na casa, o outro está pensando em um assunto que não tem nada a ver com o ministério, o outro está pensando em tal e coisa. Está todo mundo disperso. Aqui, o exemplo dos discípulos é que eles estavam unânimes, todos reunidos, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Quando a igreja entender que a unidade da igreja se dá por muitas pessoas, o Espírito Santo vai começar a estourar as paredes das igrejas. Essas igrejas vão começar a sair das quatro paredes. Essas paredes vão começar a invadir as comunidades, vão começar a invadir os presídios, vão começar a invadir os hospitais, determinar cura, determinar libertação, determinar salvação, arrependimento em nome de Jesus. Porque é esse o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho não é para ficar em quatro paredes, não, meus irmãos. Igreja foi determinada, a igreja através de Jesus, para que fosse comissionado pessoas para ser lançadas, os discípulos para ser discipulados e lançados para pregar o Evangelho. Não foi para ficar ali na redoma da igreja, nas quatro paredes. Igreja do reino. Igreja para o reino é igreja que cresce, é igreja que evangeliza, é igreja que sai e prega, é igreja que sai e anuncia, é igreja que prega arrependimento, que prega a palavra da cruz. Essa é a igreja que Jesus trouxe para nós. Não foi a igreja que faz com que o cristão entre aspas, entra dentro da igreja procurando as suas bênçãos e esquece do abençoador, porque a palavra nos fala que através do arrependimento é que nós vamos ter a recompensa do Evangelho. Então, meus amados, que nós venhamos a entender qual foi o verdadeiro propósito de nós sermos revestidos pelo Espírito Santo. Qual foi o verdadeiro propósito? E aí nós vamos ver aqui a parte mais essencial dessa situação, aonde o Espírito Santo tomou conta dos seus homens, dos homens que estavam aguardando isso. No versículo do capítulo 2 de Atos, fala assim para nós: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um. Olha só isso aqui que interessante, meus amados. Os discípulos estavam todos reunidos. E aqui a palavra fala para nós que no fim dos dias dos Pentecostes veio um vento naquele lugar onde eles estavam reunidos, um vento impetuoso, e encheu toda a casa aonde eles estavam assentados. Meus amados, o que eu quero falar para você é que hoje, onde você está aí, onde você está assistindo esse culto agora, esse local pode ser revestido do Espírito Santo nesse momento, porque a palavra fala para nós que o Espírito Santo, ele é como um vento, ele vem para onde ele quer, da onde ele vem, para onde ele vai, ninguém sabe, é no tempo dele, não somos nós que invocamos ele, e sim ele que nos invoca, ele que entra dentro de nós, ele que se manifesta para tomar conta de nós. Então aí dentro da sua casa, se você der liberdade, dentro do seu escritório, dentro do seu carro, se você der liberdade para o Espírito Santo, ele vai tomar conta de todo esse lugar aí, de todo esse lugar. E olha só o que ele faz: e aparecendo distribuída entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Olha só que coisa louca. A palavra falou que o Espírito Santo tomou conta de todo aquele local. Unânime, isso, de todo local. Porém,
O Espírito Santo, ele é particular para cada um que dá liberdade para ele. Olha só, veio línguas, as línguas veio sobre cada um. Línguas de fogo pousou sobre cada um deles. O poder de Deus, meus amados, se você estiver aí dentro da sua casa com 1, 3, 4 pessoas, 5 pessoas assistindo esse culto, o poder do Espírito Santo vai ser toda a casa, sobre toda essa casa. Porém, a intimidade do Espírito Santo vai ser sobre cada um que está aí nesse local. Sobre cada um. Por isso, meu amado, abra o coração. Se abra para a vontade de Deus. Se abra para receber o poder de Deus. Deus hoje ele está querendo que as igrejas saiam da mesmice, saia daquela... Hoje estava conversando com o pastor Luiza, um pouquinho antes de começar o culto, e nós estávamos falando sobre os crentes que estão sedentários, sabe? Aqueles crentes que acostumaram a não fazer o que precisa fazer. Por quê? Porque tá tudo bem, tá tudo tranquilo, nada acontece de novo, não sei o que lá. Mas não, a palavra de Deus fala para nós que nós temos que ser ansiosos por coisas novas, pelas boas novas. A palavra de Deus fala que nós não podemos ser acomodados, que nós temos que estar todo momento buscando do Espírito Santo a essência dele, buscando do Espírito Santo mais e mais, para que nós venhamos a viver coisas novas do Espírito Santo, experiências novas, e através dessas experiências é que o poder vai tomar as nossas vidas. Através dessa experiência é que você vai ser conduzido pelo Espírito Santo. E aí a palavra do Senhor vem e fala para nós aqui, ó, no capítulo 2, versículo 5, a seguinte palavra, olha só: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônicos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Sabe o que está acontecendo aqui, meus amados? Está acontecendo aqui que o Espírito Santo está unificando o seu povo. O que está acontecendo aqui não é as línguas estranhas que se falam, não. Aqui é outra experiência totalmente diferente. Aqui estava nesse local várias pessoas de determinados locais da Galileia, de vários lugares, e era impossível eles se entenderem, cada um na sua língua. E o Espírito Santo desceu sobre eles, e ali começaram eles a falar, cada um na sua língua materna. Eles começaram a entender, é como se eu estivesse aqui pregando chinês, vamos dizer assim, ou se estivesse aqui pregando em russo, e você estivesse entendendo tudo. Por quê? Porque o Espírito Santo iria ser o tradutor disso. É aqui o que está acontecendo. Esses homens todos ali estavam entendendo perfeitamente o que os discípulos estavam falando. O que estava acontecendo ali, o poder do Espírito Santo que desceu sobre aqueles homens. Eles estavam todos alvoroçados, estavam todos contentes, não estavam se aguentando em si, e as pessoas achavam que eles estavam embriagados, as pessoas achavam que eles estavam bêbados ali, e muito pelo contrário, eles estavam tomados pelo poder do Espírito Santo, eles estavam tomados pela graça de Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluias! E aí, meus amados, aí nós entendemos que as coisas começam a ficar diferentes nas nossas vidas quando nós entregamos realmente as nossas vidas a Deus. Quando nós demos liberdade para que Deus use nossas vidas através do Espírito Santo. E aqui é onde começa a audácia. Aqui é onde começa
a força do Espírito Santo. Aqui é onde começa a intrepidez do Espírito Santo. O sucesso da comissão daqueles homens é aqui que começa. A palavra fala assim, que Pedro, olha só. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os neste termo: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vinde pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito a intermédio do profeta Joel. O que foi falado pelo profeta Joel? Foi falado pelo profeta Joel que aconteceria que nos últimos dias seria derramado do Espírito Santo sobre toda a carne. Eu disse sobre toda a carne. Por isso eu falo que o poder está contigo aí hoje. Por isso eu falo que todos nós temos o poder do Espírito Santo. E aí, meus amados, se as igrejas de hoje, as igrejas se conscientizar que o Espírito Santo foi derramado sobre elas, e sobre elas há poder para que elas saiam das 4 paredes, os seus velhos vão profetizar, os seus filhos vão ter visões, os seus jovens, vai ser uma revolução espiritual. Por quê? Porque o Espírito Santo está comandando isso, porque nós saímos da vontade do homem e entramos na vontade do Espírito Santo. Aqui, meus amados, nós conhecemos Pedro. Pedro aqui, ele já, com certeza aqui, se fosse nos tempos antigos, logo que Jesus comissionou Pedro, pode ter certeza que aqui Pedro já queria arrebentar com todos esses homens aqui, mas não, Pedro estava tomado de um poder, e esse poder ele traz coisas novas para nós. Esse poder ele faz com que haja perdão no ser humano, esse poder ele faz com que o ser humano que dá liberdade para que o poder do Espírito Santo haja na vida dele, ele venha ter mansidão, ele venha ter serenidade, ele venha a parar para pensar, para poder falar. A palavra fala para nós que o homem tem que estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Por quê? Porque a ira do homem não provém a justiça de Deus. Então, meus amados, o Espírito Santo, somente o Espírito Santo para conduzir as nossas vidas dessa forma. E aqui Pedro estava falando para esses homens: olha, aqui não tem ninguém embriagado, aqui todos nós estamos tomados pelo Espírito Santo. E aí há poder na palavra do Senhor, há poder naqueles homens que dá liberdade para o Senhor. Tem poder aí dentro da sua casa, dentro do seu carro, dentro do seu trabalho, seja lá onde quer que você esteja ouvindo assistindo esse vídeo, há poder no nome de Jesus. Oh, aleluias, glórias ao Senhor, meus amados. E aí nós podemos ainda ver um pouco mais dessa façanha aqui. Olha o capítulo 3 de Atos, o que fala para nós. Olha o capítulo 3 de Atos, o que fala para nós. Pedro e João subiam ao templo para orar na 9ª hora. Era levado uns homens coxos de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele esperava receber uma esmola, algum agrado de Pedro e João. E Pedro disse assim, porém Pedro disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e
louvando a Deus. Meus amados, somente o poder do Espírito Santo pode trazer cura. Somente o poder do Espírito Santo podia fazer isso com esses 2 discípulos. Somente o poder. Você acha que eles iam passar por ali, ver um coxo ali, andando ali, parado, e eles, sem saber que eles foram revestidos do poder do Espírito Santo, eles iam profetizar a palavra de cura para aquele homem? De jeito nenhum. Mas eles sabiam para quem eles tinham entregue a vida. Eles sabiam de onde vinha o poder. O poder não vem deles, não vem de nós. O poder vem do alto. O poder vem dos céus. O poder vem de Deus, vem de Jesus Cristo, vem do Espírito Santo. Por isso, meus amados, não tenha medo de profetizar cura na vida das pessoas. Não tenha medo de profetizar na vida das pessoas o que o Espírito Santo coloca dentro de você para profetizar. Não tenha medo de ser usado pelo Espírito Santo. Não tenha medo, por quê? Porque não é você quem faz, e sim o Espírito Santo que opera o milagre. O Espírito Santo que usa você somente como um instrumento. Por quê? Porque o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Tinha um propósito na vida daquele coxo. Tinha um propósito na vida daquele coxo. E ele certamente ia usar de alguém para operar um milagre na vida daquele coxo. E quem foi usado naquele momento? Pedro e João. Assim como você pode passar por alguém que Deus tem um propósito na vida dessa pessoa, e Deus vai usar da sua vida se você der liberdade, se você estiver revestido do Espírito Santo, se você estiver com intrepidez, se você estiver com audácia, se você não tiver medo dentro de você de anunciar o Evangelho, se você não tiver medo de colocar suas mãos e profetizar que há cura sobre a vida daquela pessoa, que há salvação para aquela pessoa, em nome de Jesus. Se você não tiver medo, o Espírito Santo vai te usar. Se você não tiver medo, o Espírito Santo vai ter liberdade. Se você não tiver medo, porque você já foi comissionado, você já foi selecionado, porque a palavra falou que sobre toda a carne foi derramado o Espírito Santo, e aonde há o Espírito Santo, há poder. Aonde é o Espírito Santo existe poder, meus amados. Então, meus amados, hoje, agora especificamente para os pregadores, especificamente para os pregadores, aquelas pessoas que falam da palavra do Senhor, que usam a sua vida, que dá liberdade para que Deus use a sua vida. Meus amados, se você não tiver intrepidez, se você não tiver audácia na sua pregação, se você não for petulante para colocar o Espírito Santo em ação, meus amados, que pena que você foi escolhido. Que pena que você foi escolhido. Porque Deus não escolhe medrosos. Escolhe aqueles que Ele determina que o Espírito Santo vai agir dentro da vida daqueles. Pastor, mas eu não tenho capacidade de fazer essas coisas. Aí a palavra fala que Ele escolhe e capacita. Eu até ontem falei para um amado meu. Ontem eu falei que Deus quer usar a vida dele. E eu falei para ele que Deus ia usar a vida dele com as ferramentas que ele tem. Porque ele se diz muito tímido, muito quietinho e tal. Mas é justamente esse seu jeito, meu amado. Você sabe com quem que eu estou falando. É justamente esse seu jeito que Deus quer te usar. Por quê? Porque Ele capacita aquele que Ele escolhe. Ele vai te capacitar da forma que Ele quer. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que isso sirva para muitas outras pessoas em nome de Jesus. Porque eu, quando fui comissionado para falar da palavra de Deus, a primeira vez que eu subi num púlpito para pregar a palavra de Deus, fazer uma abertura de um culto, eu tremia, mas eu tremia mais do que vara verde, gaguejava mais do que todas as, sei lá, mais do que... E Deus foi me capacitando. Hoje ainda tem aquele frio na barriga que se não tiver, porque eu perdi o temor, e eu não quero perder o temor de pregar. Então hoje ainda tenho aquele frio na barriga, eu ainda fico nervoso antes de ministrar a palavra do Senhor. Mas depois que nós entramos aqui na presença do Espírito Santo, é Ele quem faz, é Ele que coloca as bênçãos. Então nós só somos canais de bênçãos, nós só somos a fonte que Ele usa para chegar, para saciar a sede de vocês que estão aí nos assistindo em nome de Jesus. Oh, aleluia, glórias ao Senhor. E aí, meus amados,
a palavra de Deus fala para nós, olha, no capítulo 11, capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó, apegando-se ele a Pedro e a João, o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Olha como que Pedro ele é maravilhoso. Pedro ele absorveu a essência de Jesus. Pedro ele absorveu, meus amados, é isso que Deus espera de nós, que nós venhamos a absorver a essência de Jesus. Você lembra quando Lázaro estava no túmulo, no sepulcro dele? Que Jesus se colocou à frente com toda aquela multidão e todas as pessoas esperando que ele fizesse alguma coisa ali, que ele não... Ali ele foi humilde. Ali ele falou: olha, Senhor, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, para que toda essa multidão saiba que é o Senhor quem faz e não eu. Eu só sou usado por Ti. Pedro estava fazendo a mesma coisa aqui. Por que vocês estão olhando maravilhados para nós? Porventura vocês acham que foram nós que fizemos ele andar? Pedro estava falando: o poder não é nosso, o poder está em nós. E aí a palavra fala para nós aqui, ó, versículo 16, versículo 16, cadê? Espera aí, meus amados, vamos lá. Versículo 16. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita para a presença de todos vós. Você entende o que acontece, meus amados? Pedro estava ali anunciando o poder que estava dentro dele, o poder que está dentro de você. Se você aprender que não é você quem faz, não sou eu quem faz, mas sim o que está em você, que você está anunciando na vida das outras pessoas, se as igrejas aprenderem isso, que não são elas que fazem, mas sim o poder que está nelas, oh, meus amados, quanto esse reino será maior, quantos que vai crescer esse reino do Senhor, se nós conhecermos a humildade de Cristo e pegarmos a essência da humildade de Cristo, nós vamos entender que Ele está em nós e Ele tem poder para fazer grandes coisas através das nossas vidas. Você é instrumento de Deus, você é instrumento de Deus em nome de Jesus. Oh, aleluias, glórias ao Senhor, meus amados. Meus amados, a palavra do Senhor ainda, ela fala para nós ainda que o poder que Deus colocou sobre nós é para que nós venhamos a fazer prodígios maior do que Jesus fez. Então, se você tiver a humildade de reconhecer que não é você, mas sim quem está em você, meu amado, você pode estender as mãos. Pode estender as mãos que você vai ser usado pela vontade que está dentro de você. Porque Deus, Ele derramou o Espírito Santo sobre toda a carne para operar milagres, não foi para ficar guardado dentro de você. Então, o Espírito Santo quer se manifestar, o Espírito Santo quer curar, o Espírito Santo, ele quer dar poder para nós. E para que nós temos poder? Para que nós queremos poder? Nós queremos o poder, é para sair de dentro das quatro paredes, é para salvar, é para perdoar, é para se arrepender, é para libertar. É essa a essência do Espírito Santo, meus amados. É essa a essência do Espírito Santo. Oh, aleluias, glórias a Deus. Meus amados, John Wesley dizia assim, ó: se não sair poder do púlpito, haverá morte nos bancos da igreja. Meus amados, se quem tiver ministrando a palavra do Senhor não procurar o poder do Espírito Santo, causará morte na igreja.
Isso é importantíssimo, isso é perigosíssimo, meus amados. A palavra fala para nós que a palavra do Senhor, ela pode tanto dar vida quanto dar morte. Então é muito perigoso. É muito perigoso você querer tomar a frente do Espírito Santo. É muito perigoso você querer tomar a frente de Deus. Que você venha a ser usado e não usar o Espírito Santo. E que seja usado pelo Espírito Santo. Martinho Lutero foi o que deu início à igreja protestante. Eu me orgulho de ser protestante, de fazer parte dessa igreja protestante. Por quê? Porque nós não se conformamos com qualquer coisa que nos falam. Nós vamos procurar nas escrituras, e Martinho Lutero teve um momento da vida dele, estudioso, um monge estudioso, ele ficou perplexo com as coisas que estava vendo dentro da igreja. E aí, ele se revoltou com aquela situação. E aí ele dizia assim, Martinho Lutero dizia: sermão sem unção endurece o coração. Sermão sem unção endurece o coração. Meus amados, isso é para que nós venhamos avaliar como que está o nosso ministério, como que está a sua vida. Será que você está tendo unção quando você lê a palavra do Senhor, ou você está lendo como um livro qualquer? Será que o Espírito Santo está tendo liberdade de usar a sua vida, ou você está usando o Espírito Santo a seu favor? Você só está deixando ele se manifestar quando é do seu agrado? Ou você está dando liberdade para usar a sua vida, mesmo que essa situação não é agradável a você? É isso. Servir a Deus, pegar a sua cruz e seguir a Jesus, é justamente isso aqui. É ter unção. E essa unção dá liberdade para o Espírito Santo usar a sua vida como ela quiser. Que as igrejas venham aprender isso. Que não dá para ficar quadrada. Não dá para ficar entre quatro paredes. Que nós temos que sair, usar o poder do Espírito Santo. Que esse poder entre aí dentro da sua casa. Que esse poder revolucione a sua vida, a sua família. Que esse poder venha entrar dentro do seu trabalho. Que esse poder venha tomar você para que você seja tomado por uma vontade que você não consegue segurar. Para que você faça igual a Pedro aqui, comece a defender o Evangelho, comece a defender as vontades do Espírito Santo, comece a defender as boas novas que é anunciado a toda criatura. Porque muitas vezes, meus amados, nós estamos sendo crentes secretos, cristãos secretos de Deus, que nós estamos vendo as pessoas falarem, blasfemarem contra Deus, desacreditando no poder de Deus, estamos quietos no nosso canto. Não, faça igual a Pedro. Faça igual a Pedro, proteja o Evangelho, cubra o Evangelho com poder, faça com que as pessoas conheçam o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é o Evangelho da salvação, é o Evangelho do arrependimento, meu amado, é o Evangelho que vai te levar para conhecer coisas novas, e essas coisas novas vai te levar a ter experiências sobrenaturais que muitas vezes nós nunca tivemos a oportunidade de conhecer. Por quê? Porque nós estamos comandando o Espírito Santo. Então hoje, em nome de Jesus, eu oro para que você dê liberdade para o Espírito Santo usar a sua vida, para que você dê liberdade para o Espírito Santo entrar dentro da sua casa, para que você dê liberdade para o Espírito Santo derramar poder sobre toda a nação dele, e toda a nação dele inclui você. Que você hoje seja tomado por um poder que você não consiga resistir. Que seja igual no capítulo 2 de Atos, no Pentecostes. Depois de 60 dias, esses homens foram tomados por um poder que eles não conseguiam mais se segurar. Não conseguiam mais se limitar àquele templo que eles estavam ali do Pentecoste. Não, eles precisavam sair e anunciar. E aqui nessa pregação de Pedro aqui, foram convertidos 3.000 pessoas, simples assim, ao arrependimento.
3.000 pessoas foram convertidas, se arrependeram, porque Pedro não ficou passando a mão na cabeça deles, não. Pedro teve ousadia da palavra, teve autoridade na palavra e falou para eles a verdade. Falou: olha, eles perguntaram o que nós precisamos fazer. Então Pedro falou: olha, comece a se arrepender dos pecados, comece a se libertar das coisas ruins, comece a andar por caminhos novos, começam a perdoar, começa a liberar perdão, começa a olhar para as pessoas como Jesus olhava, começa a colocar, estender as suas mãos e orar para as pessoas, comece a se preocupar mais com as pessoas do que contigo mesmo, comece a evangelizar, comece a proclamar o evangelho sobre a vida das pessoas, meus amados. Pedro começou a falar a verdade do evangelho para aquelas pessoas, e houve arrependimento ali em nome de Jesus. Eu não sei como que você está hoje aí, mas se de repente você precisa se consertar com Deus em alguma parte da sua vida, a hora é essa. É a hora que o poder do Espírito Santo está sobre sua vida. É a hora que Ele quer fazer de você uma pessoa nova, assim como Ele fez com todos os discípulos. Pegou homens crus, pegou homens leigos de tudo, e fez com que esses homens fossem capacitados pelo Espírito Santo para pregar a todas as nações, seja lá reis, seja lá governadores, seja lá qual for a situação que eles se colocavam a pregar, o Espírito Santo capacitava eles. O Espírito Santo vai te capacitar. O Espírito Santo quer te usar grandemente em nome de Jesus. Por isso eu quero que você curva a sua cabeça. Quero que você curva a sua cabeça e se renda ao poder do Espírito Santo. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada pessoa que está assistindo ou que vai assistir esse vídeo, Senhor. Esse culto, Pai, que o poder do Espírito Santo, Pai, tomou conta aqui da minha vida, Deus. Senhor, que todos sejam tomados, Pai, todos dêem liberdade para o Espírito Santo, Senhor. Fazer, Pai, com que nós venhamos, Pai, a tomar consciência, Pai, do Evangelho verdadeiro, Senhor. Do Evangelho, Pai, que nos leva para fora e não para dentro, Senhor. Do Evangelho que deve ser anunciado, Senhor, e não travado dentro de nós, Senhor. Que cada um dessas pessoas que estão me escutando, Senhor, seja, Pai, tomada por uma vontade, Pai, tal, Senhor, que não aguente segurar as palavras em sua boca, Senhor. Que não aguente, Pai, segurar o conhecimento que o Espírito Santo está colocando sobre você, dentro de você, Senhor. Que você, Pai, que você, meu amado, seja, Pai, totalmente tomado pelo Espírito Santo. Seja totalmente revestido com o poder que vem dos céus e derramado sobre toda a carne. Que você tenha intrepidez, que você tenha audácia, que você tenha poder, autoridade para usar a palavra em nome de Jesus. Aí dentro da sua casa, seja lá onde você colocar a planta dos seus pés, que você venha colocar com autoridade, porque Deus te dá essa autoridade, que você seja tomado e ungido em nome de Jesus, assim como Jesus foi. Que você venha ser batizado não só pelas águas, mas ser batizado pelo Espírito Santo, pelo batismo do arrependimento, pelo batismo do fogo. Que você venha ser mudado, que você venha ser transformado, assim como foi o vaso na mão do oleiro. Que você venha ser transformado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo venha transformar o ambiente que você vive, que o Espírito Santo venha transformar o seu olhar, que o Espírito Santo venha transformar o seu escutar, venha transformar o seu falar, que o Espírito Santo tenha liberdade para moldar você conforme a vontade dele, que o Espírito Santo possa esquadrinhar o seu coração, que o Espírito Santo tenha liberdade para chegar até o mais íntimo dos seus pensamentos, que o Espírito Santo coloque por terra toda a situação contrária da vontade de Deus que esteja dentro de mim, dentro de você, que nós possamos ser purificados por esse Espírito, que nós possamos ser unânimes em estar na presença, dando liberdade para ser tocado pelo Espírito Santo, Senhor. Neste momento, eu quero que você reflita sobre a sua vida, porque é esse o Evangelho que foi nos dado para levar até os confins da terra.
o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento. Que você possa ter sido tocado hoje pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu oro também pelos enfermos, eu oro pela Dona Maria, eu oro pela Ana, eu oro pelo Paulo, eu oro por todas as pessoas. Eu oro para que você seja curado, que você seja libertado em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Estenda suas mãos à título de recebimento em nome de Jesus. Que o Senhor nosso Deus levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que as doces consolações do Espírito Santo e o poder de Jesus Cristo esteja contigo, porque você já é abençoado e está abençoado, e eu determino na sua vida que você está com poder em suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias ao Senhor. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus e até o próximo culto no domingo com o pastor Luiz. Amém? Glórias ao Senhor.